Bem, hoje nós vamos ter um programa de índio. Certamente não é aquele do preconceito que a gente costuma dizer quando o programa não é bom, quando o fim de semana não vai ser dos mais agradáveis e vou fazer um programa de índio, né? Essa visão do preconceito certamente deve acompanhar a gente desde 1500, quando o índio já estava aqui e chegou o branco e acabou com a festa. E tem acabado constantemente com essa festa, desprezando culturalmente e até pessoalmente as nações indígenas. E eu falei nações porque não dá para tratar o índio como uma coisa só, como nós vamos ver aqui, e ver, inclusive, o desenvolvimento de um trabalho que preserva a cultura indígena e que considera o índio como uma pessoa, coisa que muitas vezes no Brasil não foi feita. Vou apresentar para vocês aqui algumas pessoas que têm um trabalho a respeito disso. Inicialmente, a Bruna Franqueto, que é linguista da UFRJ, mas também antropóloga, inclusive atua, né, como representante da questão indígena na Associação Brasileira dos Antropólogos, né? Ao lado, a professora Berta Ribeiro, é antropóloga do Museu Nacional, que tem um trabalho vinculado também ao estudo dos índios, numa visão da ecologia e da cultura indígena. À minha direita, a Nieta Lindenberg, que é da Comissão Pró-Índio do Acre, que tem um trabalho voltado aí à questão da educação, né? E, por fim, a Ruth Montserrat, que é linguista também da UFRJ e recentemente organizou um livro reunindo esses trabalhos de educação e de valorização da linguagem indígena. E eu me lembro de há muito tempo ter feito a entrevista com a Ruth quando ela era apresentada como especialista de tupi, né? Tupi-guarani e tal, quer dizer, um negócio que já era exótico na época, uma pessoa que fala tupi, que coisa é essa, né? E não era TV Tupi, era tupi-língua mesmo. Mas, Ruth, como é que é essa questão do resgate, né, que vocês procuram identificar no livro, o resgate da língua indígena? Escrita? É uma conquista nova? Como é que é isso? Exatamente. Primeiro, eu devo dizer que eu fui uma das organizadoras. Houve uma equipe de organização e de edição. Trata-se da edição dos trabalhos apresentados nessa área da educação indígena e do resgate das línguas indígenas durante 4 encontros que foram realizados em Mato Grosso a partir de 82. Ele é importante, esse livro, que se chama A Conquista da Escrita. Infelizmente eu não estou com... Só tive um exemplar em mãos e não está ainda comigo. Mas ele vai estar em livrarias e tudo? Vai estar em livrarias, foi editado pela Iluminura de São Paulo. Eu suponho que brevemente deve estar nas livrarias. Agora, então, o livro reúne essas experiências apresentadas no encontro, que são 15, e todas elas envolvidas com a pesquisa da língua e com a formação de criação de escritas para as línguas indígenas em projetos de educação. Até então o índio mantinha, até porque nós temos nações indígenas que nem bem localizadas estão, né? Eles mantinham o seu falar, mas não tinham a tradição de escrever, de grafar, digamos, a sua língua? Não, nós não temos no Brasil nenhuma tradição, nenhuma língua com uma escrita autóctone, desenvolvida pelo próprio povo. Aliás, esse problema do desenvolvimento de escritas é algo bastante polêmico, não é polêmico, é quase que aceito assim, já universalmente, que não há civilizações americanas com escritas desenvolvidas, exceto a Maia, digamos, mas mesmo nessa ainda há algumas dúvidas. Aquelas americanas onde há algumas escritas não seriam propriamente escritas no sentido que se dá atualmente, escrita como representação da palavra, da oralidade, da língua mesmo como língua oral. Então, no Brasil é uma coisa nova. Eu vejo a Bruna me olhando atentamente, querendo completar alguma coisa, né? Então, no Brasil é uma coisa nova, e é lógico que, então, quando se introduz a escrita, se tenta começar a criação de escrita, o que está na base disso vai ser o alfabeto português. Quer dizer, não só o alfabeto latino, mas os sons no sentido que na representação que eles têm no português. O que era, Bruna? Eu acho que é importante ressaltar que a elaboração, o estabelecimento de uma escrita, de uma ortografia de línguas indígenas, pressupõe sempre uma longa pesquisa sobre a língua, uma pesquisa de natureza linguística. Quer dizer, é necessário um estudo aprofundado da língua
de cada uma dessas línguas, que não há a língua do índio, mas Nós temos quantos? as línguas dos grupos, ou dos povos, ou das nações indígenas, né? Mas com relação ao número de línguas, há um cálculo aproximado, eu acho, mas com certeza mais de uma centena de línguas. Onde há o mapa linguístico do Brasil, em termos de línguas indígenas, é extremamente rico e complexo. Quer dizer, mais uma vez, temos que afirmar que o Brasil é um país plurilíngue, né? Imaginem que ainda hoje mais de 100 diferentes línguas são faladas por grupos indígenas no Brasil. Várias dessas línguas, inclusive, incluem dialetos, variantes dialetais, né? Então, esse plurilinguismo do Brasil indígena é extremamente importante. Isso é ressaltado e lembrado. Deixa eu logo levantar um aspecto a partir da nossa visão. Num período aí da nossa história recente, se louvava muito o fato de que o português, especialmente quando nós adotamos um critério de transmissões via satélite, com tecnologia, o português é um fator de unificação, embora o nordestino fale bastante diferente do morador do Rio Grande do Sul, mas na essência a língua é a mesma. Como um fator, então, de unificação cultural, etc. Isso em relação aos índios. A existência de cada grupo, de várias nações, isso de certa maneira não está prejudicando, não pode vir a prejudicar um entrosamento ou uma luta de afirmação, né, no fato até de que eles são, de certa maneira, uma minoria, né, numericamente pouco expressivo. Claro, mas a imposição do português como língua nacional significou, na grande maioria dos casos, sobretudo quando veiculada através da educação, da escolarização, tem significado o aniquilamento dessa diversidade, tem significado a homogeneização de uma diversidade linguística e, então, também cultural, um instrumento de assimilação forçada e com aspectos de violência, de etnocídio até cultural. Então, o resgate das línguas através da pesquisa, através de projetos educacionais voltados ao uso real das línguas indígenas no campo educacional, é um projeto que tem como objetivo afirmar essa diversidade como algo de positivo, e não como uma ameaça, um perigo a uma suposta unificação dos brasileiros. Muito pelo contrário, quer dizer, a democracia é também a convivência de diferenças culturais e diferenças linguísticas. Deixa eu pegar... Posso também dar uma... Pois não. Antes, para pegar ainda o gancho da escrita, né? Quer dizer, realmente não houve, talvez, né? A gente não pode dizer que houve escrita nas populações americanas, né? Aborígenes americanas. Mas, quer dizer, eu como trabalho com arte, né? Grafismo, essa coisa toda, a gente pode dizer que realmente as manifestações artísticas, inclusive a pintura corporal, todas aquelas representações mesmo de adornos plumários, de objetos e tudo mais, são uma espécie de... é uma linguagem de comunicação, são uma forma de representação. E que, quer dizer, para eles, para cada grupo indígena, tem mais ou menos, um mecanismo, né, recordatório, mnemônico, né, que está ligado à mitologia, à orientação geral da cultura, e que tem para eles o valor que tem para nós os livros, os registros, os arquivos, né? Sim, a manutenção da tradição. A manutenção de uma tradição, quer dizer, que se revela e há semelhanças. Ou também, tal como a língua, são bastante diferentes? São diferentes, quer dizer, de grupo para grupo, mas há semelhanças, quer dizer, numa área cultural, por exemplo, no Alto Xingu, quer dizer, aqueles padrões, é uma homogeneidade visual, sabe? Por exemplo, no Alto Xingu, né? Então, a pessoa se identifica, é identificada com aqueles adornos, com aquela pintura corporal, com aquele tipo de casa, com as máscaras, com essa coisa toda. Então, a criança nasce, cresce e ela se identifica, quer dizer, ela se exprime através daquilo e é identificada através daquilo. Quer dizer, é um símbolo visível de identidade étnica, né? Essas manifestações culturais. Por outro lado, pegando o negócio que a Bruna estava falando, quer dizer, realmente é uma repressão muito grande. Nós impomos o português para as tribos indígenas, quer dizer, mas por outro lado, quer dizer, nós vivemos no Brasil real
E os índios também, quer dizer, eles interagem conosco, eles têm que aprender os nossos instrumentos, que inclusive é a escrita, né? Para poderem se defender, né? É isso que eu ia dizer, até como forma de defesa. Como né? forma de defesa, que tem que aprender a contar, a fazer, quer dizer, eles já estão, eles têm que vender coisas, têm que comprar, quer dizer, eles estão querendo ou não se inserindo, né? Quer dizer, no mercado, né? Quer dizer, na sociedade, mercado nosso. E, por exemplo, tem um caso, no meu caso, quando eu trabalhei com os índios do Alto Rio Negro, trabalho com os índios do Alto Rio Negro, tem dois índios, também eles querem, através da escrita, registrar suas tradições. Então, dois índios, pai e filho, né? Escreveram a sua mitologia. Escreveram e publicaram, eles não têm direito autoral e tal, porque eles queriam, era uma forma, eles viram que queria pegar um instrumento nosso, uma forma de registro, publicando, vai ter muitos exemplares, deles poderem, quer dizer, transmitir isso para as novas gerações. Quer dizer, naquela região, então, a missão salesiana, né, de 1914 e tal, e a missão salesiana é que tem dado educação a eles. Naquela região, por exemplo, parece que é o índice de alfabetização mais alto de todo o Amazonas. Alfabetização em português, Em claro. português, pois é. Mas esse índio, por exemplo, os dois índios, quando eles escreveram a mitologia, o pai é analfabeto, né? Ele ditou em Dessana, ele mesmo inventou uma forma de grafar aqueles sons em português e para poder publicar em português. Vamos aproveitar esse aspecto para passar para a Nieta esse tipo de dificuldade que vocês encontram na medida em que vocês estão ali, não para exercer o papel, né, de desfigurar a cultura empurrando a língua portuguesa goela abaixo, mas a tentativa de preservar essa linguagem. A inexistência da escrita, quer dizer, não dificulta, não permite até que se esvaia o conhecimento, porque a tradição, a pintura se mantém, alguma coisa na medida que a cultura perde, né? Mas a questão da língua, será que ela não está se perdendo mais ainda do que essas questões mais simbólicas que a Berta está lembrando? Olha, essa questão da perda da língua, ela também não se dá de forma homogênea, como a questão do índio não é uma categoria também genérica, como a gente começou dizendo aqui. Quer dizer, há diferentes graus e níveis de vitalidade e de conflito linguístico dentro dos diferentes grupos indígenas no Brasil. Aonde especificamente eu trabalho, que é no Acre, nós temos uma variedade de 13 línguas, e há uma diversidade imensa de situações de conflito entre as línguas e o português em cada uma dessas aldeias e grupos. Eu, no momento, inclusive, estou realizando uma pesquisa de levantamento de quais dessas línguas ainda permanece sendo falada dentro da aldeia, quem fala, em que situações se fala, o português funciona para quê, quais as faixas etárias e qual o tipo, o grupo sexual que fala menos ou mais. Então, há toda uma complexidade nessa questão da vivacidade das línguas com relação ao português. Há, evidentemente, uma tendência muito forte de predomínio do português, não só no Brasil, como todos os processos que a gente pode chamar de contato interétnico, onde grupos minoritários e que hoje fazem parte de classes populares, né, que a gente pode até dizer, identificar hoje o índio com a questão também de classe, eles tendem a assimilar o português de forma muito forte, né, e ter uma apreciação desvalorativa da sua própria língua. Isso é uma questão grave, que é a própria consciência e atitude que eles passam a ter com relação às suas próprias línguas, que é resultado de uma série de fatores históricos, como a Bruna citou aí, de um tipo de educação onde o português foi colocado de fora para dentro e inibindo a valorização e a visão valorativa deles como grupos. Então, como resultado disso, hoje no Brasil a gente tem um alto apreço, um sentido étnico muito esvaziado, que hoje se refortalece a partir de uma série de movimentos indígenas que eclodem na América Latina e no Brasil desde meados dos anos 70. A Ruth está pedindo ali para falar, mas eu vou logo te enfiar uma complicação, que é a complicação da sociedade prática que a gente está vivendo. Quer dizer, certamente alguma pessoa de casa pode pensar, mas afinal de contas, que programa de índio é esse? Que esse pessoal está discutindo a importância de uma língua indígena de passar a ser gravada usando mesmo que o alfabeto que nós usamos. Qual a importância? Para que serve? Era para isso que eu queria. Que bom que coincidiu. Não, é que você veja, então toda essa nossa orientação de quem está lutando, está fazendo isso, tentando essa coisa doida, assim, quer dizer,
Vamos valorizar contra toda a prática, contra toda a expectativa, contra o próprio desejo deles. Porque, na verdade, se você pergunta expressamente o desejo deles, nós precisamos do português. Nós não queremos a língua, não. Normalmente, eles dizem, a nossa língua nós sabemos, nós não estamos querendo. No fundo, é a gente que está enfiando goela abaixo num primeiro momento. Agora, por quê? Pela nossa consciência, que é histórica, advém de conhecimentos históricos e outras realidades, de que é um poderoso instrumento esse para a afirmação étnica, manter a língua e ter orgulho. Isso que a Anitta falou. Se sentir com orgulho. Ai, falar atropelado da Anitta, né? Ter orgulho da própria língua, ter orgulho de ser índio, que não significa que eu vou deixar de ser brasileiro, cidadão brasileiro. Digamos que aqui existe uma única cidadania, então eu sou cidadão brasileiro sendo índio desse, daquele, mas sem deixar de ser índio. O plurilinguismo, o quê? Culturalismo, como é que a gente chama, né? O multiculturalismo, significa isso, não significa nem fusão, nem dissolução, mas também nem isolamento, não é nada disso. Então, por que a gente insiste na língua? E aí a sua pergunta, eu acho que fica assim respondida, é pela nossa consciência de que a língua é um poderoso instrumento, que a partir do momento em que você se sente orgulhoso de ter a sua língua, também você passa a ter orgulho, sabe, de todos os demais elementos da sua cultura. Então, claro que num primeiro momento a gente sente que esse empenho na língua não é tanto para eles, porque muito mais do que registrar as próprias histórias, num primeiro momento parece que não pinta. Mas pinta sim, porque lá eu estive agora, acabo de voltar de Manaus, onde estive com os Almiri Atroari, que tem 10 aldeias. Há escolas nas aldeias. E quando vai gente para Manaus ou para uma aldeia para outra, eles estão escrevendo cartas. Vai dizer, é muito pouco ficar escrevendo carta, fazendo fofoca. Que seja, pelo menos é fofoca, é coisa que os brancos não vão saber o que é. Então eles podem até tratar de questões políticas através das cartas que não tratariam se fosse uma carta dada para um funcionário da FUNAI. Então, essa coisa, por outro lado, e o gancho que eu queria fazer para a Bruna antes, era que, apesar de se exigir para haver uma escrita mais adequada, mais perfeita, se exigir um profundo conhecimento, uma descrição linguística aprofundada das línguas, na verdade, na prática, isso não está se dando. Elas vêm a reboque, essas análises linguísticas. Porque, e aí é o que eu queria que tu falasse, Neta, como é que a coisa começou no Acre? Porque começou a partir de uma exigência dos índios, do português, e a coisa foi entrando. Ou seja, pelas línguas indígenas. Eles queriam aprender o português, escrever o português, esse tipo de coisa. E a coisa então foi enfiada goela abaixo, de certa forma, à língua indígena, que agora eles estão muito felizes. Aqui, Nieto, eu acho que pode mostrar cartilhas nas línguas indígenas, é que eles estão fazendo, entusiasmados, sabendo perfeitamente a importância do português. Mas sem um estudo prévio, aprofundado da língua, então cheio de falhas do ponto de vista linguístico. E daí? E daí é o que é também, né? A realidade é essa. Agora, não se dispensa esse estudo, tanto que agora acho que a Anitta pode falar o que está vendo. Enquanto a Anitta dá uma palavra, eu vou mostrando aqui. Você fala para lá e a outra câmera vai pegar daqui. O que é que está acontecendo no Acre? Desde 83 iniciou-se um programa de formação de professores índios. No momento tem quase 60 professores índios. Todos eles bilíngues, falam o português unanimemente, todos falam português. E alguns deles até já perderam a língua, mas estão recuperando, estudando sua própria língua. Este programa pretende atingir de 1ª a 4ª série, é em aldeia, existem praticamente todas as aldeias indígenas hoje têm escolas onde os professores são eles mesmos que recebem cursos de formação anual por uma equipe interdisciplinar de pessoas das universidades do Brasil, que são nossos consultores. E na questão do uso das línguas, algumas dessas escolas adotaram o português como primeira língua, porque as suas crianças já não falam mais as línguas indígenas originais dos pais. Outras dessas escolas tomam o português como língua meta, a língua que querem aprender como segunda língua é o português, e toda a comunicação se dá em língua indígena. Eles, nos primeiros anos, recusavam qualquer aprofundamento de estudos em línguas indígenas, por mais que nós insistíssemos em que o programa devesse ser em língua indígena, por uma série de razões técnicas e políticas e étnicas, mas hoje, 8 anos depois, eles reconhecem a importância de que se a escola só der em português, ela vai contribuir para que esse processo de superposição do português sobre as línguas se acelere. Eles reconhecem isso, estão mais aliviados na sua vontade de aprender o português, já aprenderam, suas crianças estão aprendendo como segunda língua, na maioria dos casos, como eu disse,
e reconhecem e já começam a produzir. Nós estamos, no momento, só esse ano já fizemos 3 cartilhas em língua indígena. Quando eu digo nós fizemos, eu digo eles fizeram, os professores, porque eu nem conheço essas línguas profundamente, tenho uma visão parcial. E todo esse programa, então, é um programa, como a gente chama, de autoria, porque são eles mesmos que produzem os materiais, que conduzem suas escolas. Não é só no Acre que se dá, várias experiências no Brasil seguem esta concepção de escola. O trabalho da Bruna, por exemplo, é em Roraima, né? Em Roraima, e aí passo a bola lá para... Tá, deixa eu aproveitar, Bruna, te colocar aí uma questão. Nós estamos aí, na semana que vem, com o famoso e popular Dia do Índio, que embora a música tenha dito que todo dia é Dia do Índio, acaba vendo essa marca tradicional. A visão do índio no Brasil, que sempre se discute no mínimo em 19 de abril, quer dizer, ela tem evoluído do ponto de vista de um tratamento como aqui nós estamos expondo um trabalho de preservação, de respeito à cultura indígena. Agora esse respeito está crescendo do ponto de vista do Brasil, cresce o movimento indígena, a gente nota, mas o respeito cresce junto com isso? Eu acho que sim, queria ser otimista, tanto numa avaliação desses últimos anos, pelo menos nesses últimos 10 anos, eu acho que o crescimento dos movimentos indígenas, o aumento da participação dos índios nos meios de comunicação de massa, nos famosos mídia, né, tem aparecido cada vez mais, o que indica também uma capacidade de estratégia política, de diplomacia política dos líderes indígenas, dos movimentos indígenas, em se apoderar de técnicas que não são apenas da escrita, né? Como técnicas dos vídeos, nós vimos os Caiapó com câmera de vídeo na mão, documentando reuniões em Brasília, e o Ticuna também estão começando. Então, há uma crescente participação política dos índios no cenário nacional. Eu acho que cresceu, com isso cresceu também cresceu a opinião pública brasileira em geral, quer dizer... Há um maior respeito. Há um maior respeito, talvez um maior conhecimento da questão, número de debates na televisão, nos rádios, etc., notícias nos jornais, veiculadas. Eu me lembro que alguns anos atrás, pouquíssimas notícias relativas a acontecimentos em áreas indígenas apareciam nos jornais. Hoje em dia, a gente tem um acesso ao que acontece, os vários problemas, conflitos fundiários e invasões, etc., através das páginas dos jornais. Acho que tem aumentado. Como sempre, essa consciência, essa boa consciência é mais visível, mais perceptível nas grandes cidades, né, nos grandes centros urbanos. Isso é o paradoxo, sempre foi o paradoxo no caso brasileiro. Certamente o garimpeiro não está muito preocupado com isso, né? Quanto mais longe do local onde são incubados, estouram os conflitos, sobretudo conflitos de terra, conflitos de controle de território, mais fácil, mais tranquila é a consciência com relação a isso. Localmente, os áreas locais, não vimos muito situações de conflito, de enfrentamento. Exatamente nesse aspecto aí dos enfrentamentos locais, aproveitar o gancho, a Berta trouxe aqui em primeira mão um livro que ela está lançando, já começamos com o livro, né, sobre a Amazônia. Né, o Amazônia Urgente aqui, que eu mostro até para lá. Tem um subtítulo, 5 séculos. 5 séculos de história e ecologia. Isso. Bem, e a gente vê que o símbolo aqui é uma árvore desfolhada, tal como recentemente nós temos visto na questão dos Yanomamis, na questão da mineração, que afeta aí toda uma política ambientalista brasileira. Hoje, quando se discute a questão do desmatamento da Amazônia, há que se discutir também a questão indígena. Como que você acha que toda essa movimentação, que é até internacional, embora certamente os americanos trataram de matar os índios que podiam, né? Mas agora ficam muito preocupados com os nossos. Mas vamos esquecer um pouco eles. E a preocupação dos nossos nessa discussão da Amazônia, como você tratou, tem tido um peso bom? Eu acho que, por exemplo, o que a Bruna diz, quer dizer, que há nos últimos anos, 10 por aí, quer dizer, uma participação, uma presença maior da questão indígena, né, nos meios de comunicação, nas preocupações mesmo governamentais, um pouco hipocritamente, né, quer dizer, falou-se muito, demarcação de terra, demarcou tanto, mas a gente sabe que o processo de demarcação de terra é um processo longo, né, quer dizer, você tem 4 etapas. Primeiro reconhece a terra, depois então
delimita, impede que invada, depois então demarca, depois ainda tem que registrar em cartório e é homologado pelo presidente da República. É uma coisa bem complicada. Mas o que eu acho, quer dizer, um dos argumentos, eu acho, das pessoas, nós antropólogos, linguistas, e as pessoas envolvidas com a questão indígena, vai ser daqui por diante, tem sido também, o problema de que o índio é um ecólogo, ele é um ambientalista, ele é defensor da natureza. Então, na medida em que nós, e agora, quer dizer, 60% da população indígena se encontra na Amazônia, né? Da que restou. Então, na medida em que nós defendemos a autonomia cultural do índio, aprendemos com ele o manejo da natureza, que eu procuro mostrar aqui, né? Quer dizer, tem um diretor do índio... Há, inclusive, num dos debates que nós fizemos aqui, da questão da Amazônia e depois da farmacologia, há uma quantidade de usos medicinais da planta que é uma ciência que os índios detêm e nós não, né? Os índios detêm, pois é. Um diretor do INPA, o professor Paulo de Almeida Prado, em 1970, ele diz o seguinte, que nós consideramos o índio um ser inferior, que não temos nada a aprender com ele e tal. Mas quando se trata da Amazônia, ele é superior. E ele diz, então, a grande tragédia é que justamente agora, quer dizer, que o mundo está se dando conta da importância da biodiversidade da Amazônia, quer dizer, a grande quantidade de plantas, de micro-organismos, de mamíferos, de insetos, de flora e fauna que existe lá e que tem potencialidades enormes, né, para a medicina, para a agricultura, para uma série de coisas, nesse momento é que ele está desaparecendo e com ele todo esse conhecimento, né? Então, quer dizer, tão urgente quanto estudar as línguas indígenas, que também, quer dizer, faz parte do patrimônio cultural da humanidade. Uma língua não se inventa da noite para o dia, né? Então, também é muito importante a gente conhecer, estudar o conhecimento da natureza dos índios e o modo como ele se adapta a ela. Por exemplo, o índio, ele não desmata como nós, quer dizer, abre aquela fazenda de gado, né? Então, desmata 100 mil hectares, 10 mil hectares, essa é loucura. Então, o que acontece? Quer dizer, na floresta amazônica, diz o Chubb, quer dizer, ela vive sobre o solo, ela não vive do solo. O solo é o suporte físico dela, né? Ela vive, daquela floresta que vai, quer dizer, impede, a presença da floresta impede que aquelas chuvas pesadíssimas, né? Acabem com o solo. Acabem com o solo, etc. Então, quer dizer, o índio, ele faz uma rocinha de 1 hectare que dá para a família dele viver durante 1 ano, né? Geralmente explora 2 ou 3 horas. E deixa um corredor ecológico em torno. Quando ele deixa aquela roça, deixa de pouso, durante 2 ou 3 anos, aquela floresta vai se refazendo. E ele também deixa, quer dizer, deixa opção de plantas, né, para os bichos comerem. Ingá, pupunha, o mari, várias outras. Quer dizer, então ele planta para ele comer e para o bicho também. Quer dizer, há um conhecimento, um manejo, sabe? E mesmo na mitologia, uma série de superstições e tal, mostram que ele sabe que ele só vai poder sobreviver, vai ter uma qualidade de vida, se ele também deixar sobreviver os outros seres vivos. Sim, Só dar um toque aí, porque eu vi recentemente aquele vídeo que a TV Manchete passou sobre os Yanomami. Tem um depoimento de um dos líderes, do João Davi, em que ele fala uma coisa que eu acho que tem que ver com isso, quando você diz assim, ele vai, né? Quer dizer, ele cuida da sua comida e quando é para o bicho, quer dizer, ele está cuidando da criação dele, porque o índio fala assim, o João Davi, criação de índio, nós não temos boi, esse negócio todo, nossa criação é anta, é paca, é não sei o que mais. Então ele está dando comida para a criação dele, ao preservar. É o equivalente eu vou ter que, infelizmente, à domesticação de animais. Cortar porque o tempo já acabou, né? Você vê que o programa de índio também tem que ser rápido. Não tem jeito, embora são séculos de história. Eu agradeço a presença de vocês todos e caso você tenha alguma sugestão, alguma pergunta, utilize a caixa postal 3916. Nós voltamos na semana que vem.